Ações. Ah, Hoje o assunto é sério. Não que os outros não tenham sido, mas o de hoje também é bem sério, bem sério. Saiu agora em abril um, um artigo no National Institute of Mental Health nos Estados Unidos, né? Então, o Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, alertando para o efeito das, de, assim, das mídias, das narrativas na vida dos adolescentes, de crianças e adolescentes. E o porquê disso? Você deve conhecer aquele programa, aquela série do Netflix, ou já deve ter ouvido falar pelo menos, 13 Reasons Why, né? Então, as 13 razões do porquê. Eu nem sei qual é o nome disso em português, mas eu sei que tem na Netflix. Pelo menos tinha na época que eu lembro de ver os comerciais quando saiu e tudo mais. Que é assim, a ideia de uma guria que se suicida e ela deixa pra trás lá o recado de, assim, as 13 razões, eu não sei se são gravações, né? Das 13 razões do porquê ela ter se suicidado e tudo mais. E o que que aconteceu? No mês seguinte a esse, assim, de quando saiu esse negócio do 13 Reasons Why, foi em abril de 2017, isso aqui, houve um aumento considerável no, no número de suicídios lá nos Estados Unidos, entre adolescentes, crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. Ou seja, no mês seguinte registrou o maior aumento de um mês para outro, e o maior foi aqui, assim, na medição de 5 anos, o maior foi quando teve maior índice e tudo mais, ou seja, alguma coisa obviamente causou isso. E o artigo defende, assim, claramente que foi assim, coincidiu muito com a publicação desse 13 Reasons Why. E, então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento é esse poder da narrativa, né? É, há uns anos atrás, teve um vídeo do padre Paulo Ricardo que fez bastante sucesso. Eu não sei dizer se viralizou, mas fez bastante sucesso, que era sobre as novelas da Globo, né? Em que ele explicava, olha, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele fez um estudo, né, publicado na revista Época do Globo, inclusive, tem artigo do Globo, eu vou deixar, inclusive, o link do Globo falando sobre isso, sobre esse estudo, e fala, assim, que existe uma relação, assim, eles mediram desde 1965 até 1999, na época que saiu, né? E aí, o que que eles foram estabelecendo? Onde chegava o sinal da Globo, aumentava o número de divórcios e diminuía o número de filhos. Ou seja, existe uma relação direta. Aí você fala assim, mas não é uma explosão que acontece logo de cara, não, mas isso no decorrer de 30 anos, 35 anos, acaba tendo um efeito, né? Então, de pouquinho em pouquinho, eles foram moldando a família brasileira. Então, e eles se gabam disso. Então, algumas coisas sobre esse estudo. Que há uma relação direta entre divórcio e a chegada do sinal da Globo. E o divórcio é maior em áreas cobertas pelo sinal de TV, né? E isso, lembrando que estamos falando de uma medição de 65 a 99, de lá para cá, né, esse número aumentou. E existe, e a influência das séries de TV norte-americanas também só piorou. Aliás, quase todas as séries de filmes também são cada vez mais, enfim, elas são mais contra, né, a instituição familiar, né? Então não é de se estranhar
que a instituição familiar esteja sendo corroída. Nós temos aqui o movimento feminista, né? Tem agora o estilo de vida MGTOW e tudo mais. Então, assim, aí coloca aqui, em geral as famílias, vamos lá, não, primeiro que esse estudo do BID foi feito pelo Alberto Chong e a Eliana LaFerrara, né? Foi publicado, eu acredito que tenha sido foi antes de 2010, 2009, 2000, acho que 2005, enfim. E, bom, então eles estabeleceram que existia uma relação direta entre divórcio e entre o aumento no número de divórcios e a chegada do sinal da Globo, e que o divórcio é maior em áreas cobertas pelo sinal de TV. As taxas de fertilidade foram significativamente mais baixas nas áreas alcançadas pelo sinal da Rede Globo. O modelo de família em 115 novelas transmitidas pela Globo entre 1965 e 1999 era que são famílias pequenas, né, atraentes, aí a descrição que coloca aqui, né, branca, saudável e urbana, né? Então, ou seja, remodelando especificamente. Então, qual o modelo que as pessoas vão buscar e vão se espelhar? É nesse aqui, famílias pequenas. E eu vi isso na minha adolescência. E eu vi esse tipo de pressão, porque minha mãe teve 3 filhos. Meu pai queria ter 4. E já existia muita crítica por minha mãe ter 3 filhos, né? Meu pai ainda queria ter mais um. E eu sou a favor de ter até mais. Eu acho que tem que ter até mais. Mas era muito mal visto. Assim, familiares e conhecidos, vizinhos, tudo mais, era o tipo de coisa que realmente, nossa, é coisa de... Meu pai é baiano, tá? Então, então eu cheguei a ver isso. Deplorável, década de 90, mas eu cheguei a ver isso. Que família grande era coisa de nordestino, né? Então, essa ainda é a regra da Igreja Católica. Você estar aberto à vida, né? Então, mas existia um lobby muito forte, encabeçado por isso aqui, ó. Então, entre as personagens femininas, 62% não tinham filhos e 21% tinham apenas um, tá? E, em geral, as famílias mais felizes eram pequenas e ricas, enquanto as mais infelizes eram pobres e numerosas. Então, assim, existe aquela história de você associar o ruim, né? Assim, porque assim, não nos enganemos. Eu moro na periferia de São Paulo, certo? Aqui estamos freguesia do Ó Brasilândia. Esse aqui é o subdistrito onde eu moro, certo? Mesmo quem mora aqui, quem é pobre, quer ganhar dinheiro e quer melhorar de vida. Se você eu ouvi, por exemplo, tem palestrantes aqui no Brasil e não faz tanto tempo assim, falando assim, não recomendo que você que queira acumular um patrimônio tenha mais do que 2 filhos, porque se colocar na ponta do lápis, cada filho seu, aí vai ter 1 milhão, vai custar para você 1 milhão, 2 milhões de reais no decorrer da sua vida. Olha só, de repente 4 milhões que você pode... Primeiro que é um dado absurdo. É uma correlação que ele não tirou, ele tirou da cabeça dele. E agora, o interessante, eu sempre falo isso, o cara tem 4 filhos, esse palestrante, tá? Enfim, eu não... Mas procura aí que você vai ver. Você vai ver gente assim, né? E é que nem aquele Ted Turner. O cara acha que o mundo inteiro tem que adotar, os governos têm que adotar a política chinesa de ter filhos e tudo mais, com algumas ressalvas, que se de repente você pode provar que você tem condições de criar mais filhos. E por que ele fala isso? Porque ele tem 5. Né? Então tem gente fazendo isso daqui, né?
E 30% das mulheres nas novelas da Globo, um terço eram infiéis com o companheiro na medição de 1990 a 2000. E tem lá um negócio de que até 1980 já era 30% das mulheres eram infiéis nessas novelas, mas aí teve um período em que houve um recuo da Rede Globo, ela diminuiu para 20%, em torno de 20%, e depois voltou a aumentar. Essa medição parou lá para 99 e tudo mais. Desse estudo, eu acredito que hoje em dia deve ser mais, e com outros modelos familiares, né? E aí eu sempre comento aqui, eu não acredito que o fator preponderante para o aumento nos divórcios seja a legislação. Ainda que seja uma coisa que doa muito nas pessoas que passam por isso. Então, a alienação parental é horrível, o divórcio favorecer a mulher, ou favorecer quem pede o divórcio, aí tem nesse embate, ou seja, o divórcio favorecer a quem pede o divórcio, ou quem cometeu o erro e não quem está sendo lesado nessa relação, né? Ou seja, o cara, pensa bem, a única coisa que pode te lesar sem que você cometa nenhum erro. Quer dizer, você é casado, ou você é casada. Então, vou pegar o exemplo de mulher com homem, porque vieram me reclamar aqui, teve uma guria que veio reclamar que eu só meto pau nas mulheres. Mas isso vale para os dois lados. É que acontece que 80%, 70% dos divórcios são as mulheres que pedem, tá? Isso é em todo o mundo ocidental. E nos países do Oriente também. Na verdade, no mundo. Assim, eu não tenho em mãos os dados do mundo inteiro, mas eu nunca vi um exemplo que fosse diferente disso, tá? Talvez em alguns países islâmicos aí, mas não vão ser todos, não. Vai ser até a minoria. Mas talvez, porque eu nunca vi. Mas seja como for, você é uma guria e o seu marido pode ir lá, arrumar uma outra mulher, uma outra esposa e pedir um divórcio, né? Pedir divórcio, vamos supor que seja um desses casos em que vocês não têm filhos e você trabalha, e ele trabalha, ou então de repente ele nem trabalhou, não trabalhou, ele foi lá e parou de trabalhar, ficou desempregado por 2 anos, 3 anos lá, né? E aí você que estava sustentando a casa, ele vai lá, arruma outra mulher, te dá um pé na bunda e você sai sem eira nem beira. E geralmente isso acontece com o homem, a maior parte. Mas vale o oposto também. Eu já comentei aqui no canal mais de uma vez que isso vale o oposto. Eu tenho casos para provar isso. Tá? Eu não vou ficar me estendendo por isso, porque eu nem gosto de ficar dando isso, porque sempre tem aquela pessoa ruim e cruel que usa como dica. Né? Então eu prefiro não comentar muito sobre isso. Mas existe. Tá? Esse tipo de coisa existe. E é injusto. Mas não é o fator determinante no aumento do número de divórcios. E nós temos exemplos disso no mundo. Um exemplo que eu dei recentemente é no México. O México também tem o número de divórcios lá é baixo, pouca gente se divorcia. E esse é um fenômeno cultural, porque as leis lá são mais progressistas nesse sentido do que as leis assim, elas são mais mais feministas, vamos dizer assim, do que as leis norte-americanas, por exemplo, de boa parte dos estados norte-americanos. E a taxa de divórcio é muito mais baixa do que a dos Estados Unidos. Então existe um fenômeno cultural aí, tá? Mas a gente, assim, subestima a influência das narrativas nisso daí. E narrativa aqui, a gente está falando de narrativa de massa, tá? Porque é lógico que existe uma... Fica aqui até essa dica, já logo de cara eu já dou essa dica. Você quer encontrar vai mais uma aí pro hall. Quer encontrar uma guria de qualidade, ou você, guria, quer encontrar um homem de qualidade, mas focando mais nos meus amigos aqui, né? Que é para quem eu faço a maior parte dos vídeos, que estão com essa dificuldade maior. Você quer encontrar uma guria de qualidade? Esse é um dos pré-requisitos. Se ela assiste novela da Rede Globo, ou qualquer novela, na verdade, se ela assiste novela, fica longe, se possível.
tá? Porque novela tem esse efeito nas mulheres, né? É claro que não dá pra generalizar, vai ter aquela guria que vai ser muito boa, mas que é um fator, né? E aquela história, se você vê que ela está lendo 50 tons de cinza, corre. A gente sabe desse tipo de coisa. Aqueles romances, tem pesquisa sobre isso também, aqueles romances Harley Quinn romance, né? Aqueles romances de... É o que eles chamam de pornô para mulheres, né? Porque não tem imagens, porque a mulher ela não é como o homem que fica muito intrigada com a coisa das imagens, mas ela... Deixa eu tomar uma água aqui. Mas a mulher, ela lê e ela imagina aquilo, ou seja, aquilo tem os efeitos, aciona às vezes as mesmas áreas do cérebro que são acionadas quando o homem tem um contato visual com uma cena erótica ou sexual. Enfim, mas tem esse artigo aqui do Jonathan Gottschall. É um artigo também já mais antigo. E o nome desse artigo é Why Fiction is Good for You. Por que a ficção é boa para você? Então repara que ele está dizendo tudo que eu vou ler aqui, ele está dizendo como positivo, tá? O artigo é em inglês, né? Eu daria outro título. Meu título seria Fiction Changes Perception. Então, a ficção muda a percepção das pessoas, né? Então, eu separei alguns trechos aqui que eu quero comentar. Eu vou ler em inglês e depois traduzir em português. Então, o seu inglês tem muito sotaque. Eu só ouvi isso da minha vida de brasileiros, tá? Então, eu não me importo muito. Pode descer a lenha no meu inglês aqui, porque eu me comunico com gente lá de fora, nunca ninguém de lá reclamou. Então, mas não importa, porque eu vou fazer um esforço enorme para colocar isso daqui, deixar isso aqui fácil, eu vou traduzir isso daqui também em seguida, e são poucos trechos. Então ele afirma aqui: Studies show that when we read non-fiction, we read with our shields up. Então, os estudos mostram que quando nós lemos obras que não são ficção, nós lemos com os nossos escudos em riste, né? Ou seja, nós lemos com os nossos escudos, né? A gente coloca um escudo na frente quando a gente está lendo, né? Então we are critical and skeptical. Então nós somos críticos e céticos quando nós lemos, ou seja, quando você está lendo uma obra que não é ficção. But when we are absorbed in a story, we drop our intellectual guard. Então, mas quando nós estamos envolvidos por aquela história, nós abaixamos a nossa guarda intelectual. Então a gente fica desarmado, né? Você fica desarmado e mais receptivo para aquilo que tá vindo ali. Fiction enhances our ability to understand other people. Então, a ficção aumenta a nossa habilidade de entender outras pessoas. It promotes a deep morality that cuts across religious and political creeds. Promove uma moralidade profunda que corta por crenças religiosas e políticas. Ou seja, passa por essas... Ou seja, você pode ter suas crenças religiosas, suas crenças políticas, mas aquilo vai para uma parte de você, é uma obra de alquimia, né? E literalmente tem a Escola de Mistério que fala disso que trata disso aqui, tá? Então isso aqui não é nada novo, não. Tem Escola de Mistério que trata disso há muito tempo, tá? Mas eu não vou... Isso não é assunto do vídeo. Fiction's happy endings seem to warp our sense of reality. Então, os finais felizes da ficção parecem distorcer o nosso senso da realidade. Então, eles moldam o seu senso de realidade. Eles modificam o seu senso de realidade. O psicólogo Raymond Marr,
says that, quote, então, abre aspas aqui. Researchers have repeatedly found that reader attitudes shift to become more congruent with the ideas expressed in a narrative, fictional, be it fictional or not. Então, os pesquisadores encontraram repetidamente, têm encontrado repetidamente no decorrer dos estudos, né, de diversos estudos no decorrer de décadas aí, que as atitudes dos leitores mudam, elas são modificadas são alteradas para ficarem mais congruentes, né? Ou seja, ficarem mais de acordo com as ideias expressas naquela narrativa, seja ela ficção ou não. Então, ou seja, o poder da narrativa é muito grande, mesmo a narrativa ficcional, né? E que é aquela que é mais fácil de você utilizar para moldar a vida de outra pessoa. For example, mas eu acho importante estabelecer que não é exclusivamente a ficcional. Por quê? Porque às vezes você pega e escreve uma bibliografia. Homens são muito mais atingidos por bibliografias. O cara fala, eu não leio ficção. Mas biografias. Mas eu leio biografia. Você lê a biografia do cara que é de sucesso. Então aquela narrativa vai ter o mesmo efeito. Ela vai passar pelos seus escudos ideológicos e religiosos da mesma maneira como uma obra de ficção. Então, é um critério meio besta, na minha opinião, você falar, eu só leio biografia, eu não leio ficção, não tem muita diferença, tá? Porque você pode introduzir elementos ficcionais ali, você como leitor não vai saber, você não estava vivendo a vida do cara, seja como for. E aqui continua, quote. For example, studies reliably show that when we watch a TV show that treats gay families non-judgmentally, say Modern Family, our own views on homosexuality are likely to move in the same non-judgmental direction. Então ele diz o seguinte, por exemplo, estudos mostram de forma confiável, né, ou seja, repetidamente, que quando nós assistimos um show de TV que trata famílias gays, homossexuais, de forma não julgamento, sem julgamentos, né? Então, digamos, uma família moderna. As nossas visões, a nossa forma de ver a homossexualidade provavelmente são mais prováveis de se moverem na mesma direção não julgamental, assim, ou seja, não judgmental, sem que você julgue aquilo, ou seja, você, de repente, se você antes se deparasse com aquele modelo familiar, você teria alguma repulsa, mas quando você se depara por aquilo, já há uma identificação com os personagens e tudo mais, ou só o fato de você estar exposto àquilo, já tira aquela estranheza, já baixa as suas guardas intelectuais para famílias naqueles moldes na sociedade, né? Então ele continua. Então aí fecha quotes do não é mais psicólogo, agora volta para o Jonathan Gottschall falando. Ele diz assim: So, those who are concerned about the messages in fiction have a point. Então, aqueles que estão preocupados com as mensagens na ficção têm lá o seu ponto. Ou seja, eles têm they have a point. Ou seja, né, eles têm alguma razão. Eles têm razão. Fiction is dangerous. Ficção é perigosa. Because it has the power to modify the principles of individuals and whole societies. Então, por quê? Ela tem o poder de modificar os princípios de indivíduos e de sociedades inteiras. Fiction works as a social glue. Então, a ficção funciona como uma cola da sociedade, né? E aí você fica parando para pensar sobre essas mensagens estranhas que você encontra nas obras de ficção, cada vez com um número cada vez maior. Aí podemos adentrar na questão de
de simbolismos e tudo mais. Mas eu acho que essa questão aqui é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, a mulher tem lá o seu aspecto solipsista ou o aspecto hipergâmico. E as mulheres também olham lá e falam assim, não, os homens são violentos, ou então os homens são poligâmicos, né? Poligâmicos, aquela história de quando ele chegar nos seus 40 anos, ele vai me trocar por duas de 20, né? Então já tem que... Então, esse medo, às vezes as pessoas agem de forma, assim, por antecipação, né? Então, e vai moldando tanto a forma como a pessoa se vê, como a forma como a pessoa vê o parceiro. Então, não é à toa que a confiança entre os casais tem diminuído no decorrer dos tempos e sim, homens e mulheres têm feito mais merdas, né? Então, a gente se foca nas mulheres, mas homens também fazem muita merda. Mas tem um efeito direto disso aqui. Direto disso aqui. Você viu como coisas como divórcio, como fertilidade são afetados por esse tipo de coisa, mas também coisas como suicídio, né? A gente subestima um pouco, a gente realmente subestima essas questões de violência. Porque você vira e fala assim, eu não vou ficar mais violento porque eu estou assistindo um filme que é violento, ou uma série que é violenta, mas aquilo tem um efeito alquímico na pessoa. Aquilo tem um efeito, às vezes, que assim, é aquela ideia, seu lobo, assim, a parte do seu cérebro que processa as ações racionais, ela tem, assim, processa por segundo 40 bits, assim, é coisa pequena. A maior parte da sua capacidade está numa parte que você não processa racionalmente. São estímulos de resposta. Então, assim, a maior parte, muitas vezes você vê um cara que cometeu um crime, ou vê uma mulher que fez uma burrice, e se pergunta, por que você fez isso? Eu não sei. Eu não sei. A pessoa não consegue nem articular uma resposta do porquê ela fez aquilo, né? Então existem fatores de repente demoníacos, existem questões espirituais, existe muita coisa. Existe a índole do ser humano, existe também. Agora a gente não pode negligenciar isso daqui. Então é aquela história também, né? O cara é violento, mas ou seja, ou então a criança está brincando de uma coisa violenta, né? Então polícia e ladrão, né, e tudo mais. Então ele tá lá dando porrada nos bandidos. Então é aquela história. O padre Paulo Ricardo, ele deu uma dica nesse vídeo passado aí, de anos aí atrás, que eu acho que é válido. Ele fala assim, olha, o que você tem que observar é se a criança, se esse moleque se ele tá incorporando, se ele quer ser aquele cara que é o protetor, ou se ele já está se identificando com bandido. Se ele acha que que o que é legal é a violência do bandido, olha, ele vai crescer, mas alguma parte dele vai ter aquilo ali guardado dentro dele. De repente, um dia, por instinto, sem saber, ele vai e comete uma besteira, né? Ou então aquele cara que vira e fala assim, não, eu sou nervoso, na hora eu perco a cabeça e eu fico nervoso e eu vou lá e faço uma besteira, né? Tem isso na sociedade. E o mesmo vale para as mulheres. O mesmo vale para as mulheres. Então você vê esses Harley Quinn romances e tudo mais. Então às vezes ela está emulando aquilo. Ou então você vê nas novelas, repara, muitas novelas da Globo, eu não assisto, mas eu lembro da minha infância lá na década de 90, não acho que isso deve ter piorado, não melhorado. Você que assiste, você me conta. Graças a Deus, ninguém das minhas proximidades, assim, tipo dos parentes mais próximos, e a minha noiva também não assiste, graças a Deus. Acho que nós não estaremos juntos se ela assistisse. Mas eu lembro muito claramente que existia, assim, esse fator de que a mulher, frequentemente, o vilão é o cara com quem a mulher está naquele momento. E o mocinho é aquele cara com quem ela não está. O cara que é o amor da vida dela não está com ela naquele momento.
é o cara com quem ela vai ficar no final da novela, depois de passar por vários apuros, entendeu? Depois de já ter, às vezes ela pode ter eventualmente até um filho com um vilão, alguma coisa assim. A gente não pode subestimar esse fator na nossa sociedade. Então a gente tem sim que buscar, nós temos que buscar assim, melhores formas de entretenimento. Eu acredito que passa por isso. Eu gosto muito de. E eu vou concluir com isso daqui. MGTOW, eu, assim, não são todos os MGTOWs que são assim, mas eu, pelo menos, conheço um ou outro, incel e MGTOW, que se refugia em visual novel, ou em anime e tudo mais. Eu gosto de anime, tá? Mas eu sou muito seletivo com os animes que eu assisto, né? Eu assisto com a minha noiva, assim, é uma coisa que veio da minha irmã. Minha irmã assistia quando, na adolescência, ela comprava mangá e tudo mais, e é aquelas coisas, você tá passando, fala, que negócio imbecil, aí você tá passando, e de repente, eu lembro de assistir o Scaflowne, por exemplo, pô, muito legal aquela série de Scaflowne, Record of Lodoss War, tudo anime antigo, mas tudo bem. Mas eu lembro de ter assistido e gostado e tudo mais. Inuyasha, né? Tinha bastante anime assim. Mas você tem que tomar cuidado, porque eu nunca tinha lido uma visual novel, tá? Porque tem um estilo específico de visual novel, que é, assim, que os herbívoros japoneses consomem, são aquelas que, assim, tem, às vezes até tem tem essas bonecas infláveis mais, lá no Japão, né, que são mais próximas da realidade, e às vezes elas emulam até alguma das personagens, tem uma coisa meio louca lá. Eu não quero. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras aqui. Então não quero falar mal demais, mas eu vou dizer assim, que o que eu não gostei do que eu vi, tá? É um pouco isso aqui, cara. Eu acho que você tá. É o mesmo tipo de distorção, tá? Então fica aqui a minha dica, espero não. E assim, se você assiste anime, você sabe que o que você tá assistindo não é isso que eu tô falando. Você sabe qual é o tipo de mídia, o tipo de história que eu tô falando, que eu não gostei, que eu não recomendo. Então, eu vou ficando por aqui, vamos manter esse diálogo, pode fazer as críticas que você achar que tem que fazer aqui nos comentários, só seja cordial, como sempre. Então, eu vou ficando por aqui, inscreva-se no canal, compartilha, curta, clica no sininho e um forte abraço.